Olá, queridos, bom dia a todos. Hoje nós vamos iniciar aqui o nosso estudo bíblico, da Escola Dominical. Na semana passada eu disse que nós estamos estudando aqui a revista Uns aos Outros, editada pela editora Cristã Evangélica. A lição de domingo passado foi sobre perdão, foi sobre perdoar uns aos outros. E hoje a lição traz um tema também maravilhoso, que é muito importante para a nossa caminhada na fé, para a nossa caminhada nos relacionamentos, de uns para com os outros, seguindo aí no nosso objetivo, que é estarmos juntos, é crescermos juntos como igreja. O tema da nossa lição de hoje é edificai-vos uns aos outros. E o texto que nós vamos ler, o nosso texto base, se encontra em Efésios capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 16. Quero ler com todos agora. Efésios capítulo 4, do versículo 7 até o 16. Está escrito assim: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Bom, nós somos a Igreja de Cristo. E sendo essa igreja, a Bíblia diz que nós somos como pedras vivas, que vamos sendo edificados. Edificar fala de construir, construção. Então, a cada dia, nós vamos sendo construídos até chegar à estatura de varão perfeito, até chegar ao ponto que Deus quer que chegamos. E isso acontecerá, então, no final. Eu quero ler também com todos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, no capítulo 5 e o versículo 11, que está escrito assim: Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, é uma ordenança bíblica, em vários textos, em várias passagens, nós observamos isso, sobre edificar um ao outro, sobre essa construção que devemos fazer na nossa caminhada, e isso mutuamente. Nós devemos ser construídos com o passar do tempo e fazendo isso uns aos outros. L. Marshall, ele diz o seguinte, que esta, a palavra edificar, Paulo ele vem falando isso com a ideia mesmo de construção. Isso é uma metáfora para produzir o crescimento e estabilidade espirituais, e está associada com o quadro da igreja como edifício, como edifício que somos. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte: a ciência incha, mas o amor edifica. O amor é um dos elementos que a gente precisa para continuar essa construção. É um dos materiais importantíssimos que nós precisamos para que esta edificação seja construída. No capítulo 10, versículo 23, diz o seguinte:
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Né? Significa que há coisas que servem para edificar, para construir, desculpem, e há coisas que servem para destruir. Né? Existem coisas no nosso dia a dia que nós fazemos, que nós, nas nossas ações, né, de uns para com os outros, que ao invés de construir, destrói. Né? E nós temos que ter cuidado com isso, avaliar as nossas atitudes, avaliar, né, as coisas que fazemos no nosso dia a dia, porque ao invés de construirmos, podemos estar desconstruindo, né, ou destruindo. No capítulo 14, do versículo 3 ao 5, diz o seguinte: mas os que profetizam falam aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Aí ele fala que o dom da profecia é maior do que o de língua estranha, porque edifica a todos, né? A não ser que haja intérprete, para que a igreja receba edificação. Então, todas essas coisas, os dons de Deus, né, os dons que Deus dá à sua igreja, que Ele distribui à sua igreja, deve ser usado para edificação, né? Edificar um ao outro, construir, né, a igreja de Jesus, e fazendo isso mutuamente. Em Efésios 4, versículo 12, diz o seguinte: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. No versículo 16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio das juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. No versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então, aquilo que nós falamos, né, é muito importante, é decisivo nessa questão de construir ou destruir. A nossa palavra, aquilo que a gente fala, tem o poder de construir e tem o poder de destruir. Né? Às vezes falamos coisas que não vai edificar, falamos coisas que vamos destruir, matamos o outro com a nossa palavra, matamos o ânimo do outro com a nossa palavra, né? A fé do outro com a nossa palavra. A nossa palavra, ela é muito importante, né? Tiago diz que a língua, ela é um órgão pequeno, um membro pequeno, difícil de ser dominado. Aquele que domina a língua domina todo o corpo, né? Então, é algo que a gente precisa estar atento, né? Que ao invés de destruirmos, de causar mágoas, de causar constrangimentos, de causar tristeza e de causar inclusive a morte de uma pessoa, né, espiritual, ou que seja de ânimo ou alguma coisa nesse sentido, nós devemos usar as nossas palavras para construir, para edificar, para elevar. Então as nossas palavras, elas devem ser usadas para isso. Porque, como diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus, edifício de Deus. Em Efésios, capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo do Senhor. Então, essa construção, ela tem que estar bem alinhada, tem que estar bem ajustada, e a gente precisa construir isso. É relacionamento, é dia a dia que essas coisas precisam ser feitas. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. O crente é edificado para encorajamento de outros crentes. O crescimento da igreja depende da contribuição de cada um dos membros. Uma igreja, não sou eu sozinho, igreja somos nós, igreja é eu, é você, é o outro, e aí nós vamos construindo isso, né? Nós vamos edificando
esse corpo, né, que é a igreja do Senhor. Paulo estava grato porque a igreja de Tessalonicenses, né, fazia isso, né, e ele só então estava instruindo a igreja para que ela continuasse agindo dessa forma. A igreja de Tessalonicenses, né, ela agia dessa forma, eles edificavam uns aos outros, e Paulo aqui elogiou a ação deles e ordenou que continuasse agindo dessa forma. Matthew Henry, ele diz o seguinte: os cristãos devem edificar uns aos outros ao seguir, né, as coisas que servem para a edificação de uns para com os outros, conforme está escrito em Romanos, capítulo 14, versículo 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Olha só que importante, sigamos as coisas que servem para a paz, né? Então, o contrário disso, o que é? É aquele que promove a discórdia, é aquele que promove a contenda, é aquele que promove intrigas, fofocas, isso destrói. Agora, aquele que promove paz, aquele que age com amor, aquele que tem uma palavra boa, palavra agradável, palavra que edifica, então esse constrói. Estou vendo aqui, está chegando algumas pessoas, bem-vindos a todos, né? Que Deus possa abençoar abundantemente a cada um, né, dos que estão acessando agora, dos que irão acessar posteriormente, né? Fiquem aí guardando essa palavra em vossos corações, que ela é muito importante. Então veja bem, uma vez que somos pedras vivas que se unem e formam uma casa espiritual, devemos nos empenhar e fomentar o bem de toda a igreja ao promover a obra da graça uns aos outros. É nosso dever estudar aquilo que serve para a edificação daqueles com quem nos conectamos, para agradar a todos, né, em seus verdadeiros propósitos. Devemos transmitir o nosso conhecimento e experiência uns aos outros. Devemos nos unir em oração e louvor uns com os outros. Devemos ser bons exemplos uns para com os outros. Olha, veja como é importante isso. Devemos estar juntos. É o nosso dever, especialmente daqueles que moram na mesma vizinhança e família. Confortar e edificar. O melhor meio de cumprir, então, a nossa fidelidade, né, finalidade na sociedade. Então, veja bem, nós como igreja de Cristo, nós temos que ser bons exemplos. Nós temos que sempre edificar. E isso no meio onde a gente mora, né, principalmente também com a nossa família. Então, nós temos que ser edificantes, nós temos que ser bons exemplos, nós temos que ser dados à oração, nós temos que ser dados ao louvor, nós temos que ser solidários, né, uns para com os outros, ajudando uns aos outros no crescimento, né, seja pessoal, seja como comunidade, seja como igreja. Nós precisamos ser bênçãos na vida uns dos outros. Hernandes Dias Lopes diz que o crente não apenas edifica a si mesmo, ele é edificado por outros. O crescimento espiritual da igreja depende da contribuição de cada um dos membros. Grande parte do nosso trabalho até a gloriosa volta do Senhor é encorajar uns aos outros. Precisamos encorajar uns aos outros com respeito à nossa gloriosa esperança. Nossa pátria não está aqui, nosso destino é a glória, nosso destino é o céu, né? E é para lá que nós estamos indo, é para lá que nós vamos. A edificação da igreja deve ser mútua, codependente e necessária. Para uma igreja que ama ao Senhor Jesus e deseja crescer rumo à maturidade, é imprescindível que os dons estejam em pleno exercício entre os seus membros, né? O uso dos dons esteja em pleno exercício entre os seus membros. E para que haja essa edificação, é preciso duas coisas, né? A primeira coisa, quebrantamento e submissão. Sem essas coisas, fica complicado nós agirmos para edificar. Então nós temos que ter o coração quebrantado, nós temos que estar sujeitos uns aos outros e temos que também ter oração e sensibilidade espiritual. Né? Se nós não nos apoiarmos, né, no poder da oração, não seremos capazes de abater as forças satânicas contra a igreja. É uma luta espiritual. O inferno, ele trabalha contra a igreja.
a finalidade das hostes espirituais da maldade é destruir a igreja, né? Essa é a finalidade, é acabar com a igreja, é destruir a igreja, é desfazer a igreja. E para isso ele usa as mais astutas, né, ciladas. Ele tem, enfim, 2 Timóteo 2,26, né, diz o seguinte: e tornaram a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, né, que está preso em sua vontade. Então o diabo ele lança laços contra a igreja, né? E existem algumas situações que nós podemos observar que impedem, né, que a igreja cresça, impede que edifiquemos uns aos outros. Primeiro, a indisposição, o individualismo e a desconfiança. Essas coisas são prejudiciais ao crescimento, são prejudiciais à edificação da igreja do Senhor, né? Quanto à indisposição na igreja, você já se sentiu indisposto, desanimado, triste, né? Sem vontade de estar na igreja, sem vontade de congregar? Você já se sentiu assim? Né? Se você quiser, inclusive, compartilhar nos seus comentários aí, né, quem for acessando posteriormente, os que já estão acessados, né, fiquem à vontade. Essa questão da indisposição, ela é algo que desconstrói a igreja, desconstrói o indivíduo, e nós precisamos estar atentos a isso, ao irmão que está desanimado, ao irmão que está indisposto, né? E a igreja, então, precisa ter um cuidado, ir lá, animá-lo, ajudá-lo, enfim, em todas as situações. O livro de Hebreus, ele fala muito sobre isso, né? Inclusive, que alguns irmãos estavam deixando de congregar. E por que estavam deixando de congregar? O que estava acontecendo? Né? Era algo externo ou interno? Porque às vezes nós sentimos desanimados por coisas externas. É um irmão que fez a fofoca, é um irmão que falou mal, é um irmão que magoou, maltratou, né? Ou ele se sentiu insatisfeito, injustiçado com alguma situação, né? Como também pode ser algo interno, algo de si mesmo, né? Algo que vem de dentro. E isso é importante nós nos atentarmos, né, para essas situações. O livro de Hebreus foi escrito para os judeus cristãos, provavelmente de Jerusalém, que estavam vacilando na fé. Estes crentes estavam começando a pensar que haviam perdido tudo ao aceitar a fé cristã. Estavam sendo tomados por uma atitude negativa de indisposição e desânimo. Né? Era esse o sentimento, né, que eles estavam sentindo. Por isso alguns estavam deixando de congregar. E como solucionar então este problema de indisposição, né, em relação aos irmãos da igreja? A porta de entrada para a solução é a igreja passar por uma estrada de mão dupla. Né? Primeiro, quais são essas vias, né, dessa mão dupla? Primeiro, a igreja precisa ir até eles. Né? A igreja precisa ir até esses irmãos que estão desanimados. Né? E alguns passos são necessários para irmos ao encontro daqueles que estão indispostos com a igreja e levarmos a palavra de ânimo. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Orar persistentemente por eles. Nós precisamos orar para que Deus restaure a vida deles, para que Deus restaure o ânimo, né? E uma das características da igreja de Atos era isso. Eles perseveravam na oração. Sem oração, nós não vamos muito longe. Sem oração, não conseguimos muita coisa. Porque a oração, ela é algo que move o mundo espiritual. Né? Diz um certo pensador o seguinte, que quando nós fazemos, nós fazemos. Quando nós oramos, Deus faz. É por isso, né, que o diabo tem medo das nossas orações. Ele treme diante das nossas orações. Ele não se importa com a nossa intelectualidade, com a nossa sabedoria, com a teologia que nós sabemos. Nada disso é importante para ele. Com a nossa eloquência da pregação, isso não interfere em nada. Isso é coisa vã, né, em relação ao seu conhecimento milenar. Agora, o que faz com que o inferno estremeça é a nossa oração, porque quando nós oramos, então Deus age em nosso favor. Quando nós oramos,
Deus intervém. Quando nós oramos, Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E aí então a coisa muda de figura. E quando nós oramos pelo nosso irmão, quando nós dedicamos tempo para orar para o nosso irmão, então nós estamos trabalhando neste processo de edificação, ajudando o irmão em sua vida espiritual, ajudando o irmão a se firmar na fé, né, para com Deus. E uma outra coisa é levar a palavra de Deus. Então nós oramos e levamos a palavra de Deus. Porque muita gente ele fraqueja na fé por falta de conhecimento da palavra. Ele vem para a igreja muitas vezes por motivos errados, né? E aí ele é frustrado em alguma coisa e ele é frustrado nisso porque não conhece verdadeiramente ou não conhece parte do que está escrito na palavra e se frustra e se desanima. É importante levar o evangelho verdadeiro, é importante levar o evangelho genuíno, né? Porque muita gente, infelizmente, tem feito promessas e tem falado coisas que não condiz com a palavra de Deus, e aí fazem promessas vazias, sem fundamentos. A pessoa vem baseada naquela promessa, ela vem baseada talvez em uma cura, ela vem baseada em uma prosperidade, ela vem baseada em algo que para ela, igreja é aquilo, para ela o reino é aquilo. E é claro, eu creio que Deus cura, né? Eu já vi, já recebi cura, já vi pessoas curando, já orei e Deus curou. Então assim, Deus cura, ele não mudou. Agora, o evangelho ele não é isso. Não é só mostrar o poder de Deus, mas o amor de Deus para com as pessoas, né? Deus dá prosperidade? Claro que dá prosperidade. Ele é dono do ouro e da prata, e ele claro que dá prosperidade, mas não é esse o cerne do evangelho, né? O evangelho é salvação, é vida plena, é vida abundante, é vida com paz, né, em relação às coisas espirituais. Então nós precisamos levar a palavra de Deus, se preciso for na casa dele, abrir as portas da sua casa, ir na casa dele, fazer visitas, né? Isso também é coisa importante que motiva, que faz com que a pessoa caminhe, que edifica, né? Paulo, ele pregava em praças públicas, Paulo pregava em lugares diversos, inclusive de casa em casa, né? Então isso era muito importante. Então nós precisamos orar pelos que estão desanimados, precisamos orientá-los segundo a palavra de Deus e precisamos ajudá-los a vencer o problema da indisposição. É para curar os que estão doentes espiritualmente, né, que nós também estamos aqui. É para isso que a igreja existe. Ela proclama a palavra que cura e oferece esperança aos aflitos. A igreja é muito mais que um hospital espiritual. Ela é também uma comunidade de cristãos que edifica uns aos outros. Nós somos uma comunidade, né, de cristãos e edificamos um ao outro. Igreja é isso, é estar fortalecendo um ao outro, é não abandonar o outro, é não fechar a mão para o outro, é ajudar o outro e a fazê-lo crescer, né? Não diminuí-lo, não desprezá-lo, não abandoná-lo, mas fazer crescer. Isso é igreja. Isso é igreja, ajudando-se mutuamente com os dons que Deus deu. Cada um Deus chamou para uma coisa. Aqui em Efésios, Deus deu um para pastor, outro para evangelista, outro para doutor, e cada um no seu conhecimento, cada um no seu dom, vai fazendo com que a igreja seja edificada. Então essas vias de mão dupla é a seguinte: nós precisamos ir até eles, aqueles que estão desanimados, indispostos, com problemas, devemos ir para ajudar a solucionar. Este é o papel da igreja. Como também nós devemos permitir que eles venham, porque muitas vezes fechamos portas, muitas vezes bloqueamos, por causa de uma série de questões, bloqueamos as pessoas para que elas não venham. Como que fazemos isso? Abrindo a porta do nosso coração para que tenha acesso fácil. Se visamos a edificação da igreja, não podemos dificultar o acesso das pessoas, nem tampouco nos mostrarmos insensíveis às suas necessidades. Muita gente está com seu coração endurecido, fechado, não se importa com o outro, não se importa com a dor do outro.
E nós, como igreja que somos, qual é a orientação? Se o irmão está chorando, o que você tem que fazer? Consolá-lo, chorar com ele, se for preciso. Se o irmão está alegre, se o irmão está feliz, o que você vai fazer? Celebrar com ele, se alegrar com ele. O importante é que muitos se alegram quando os outros choram e muitos se entristecem quando os outros se alegram. Isso é um sentimento horrível, um sentimento que não deve fazer parte da vida da igreja. Nós devemos chorar com os que choram, consolando-os, não permitindo que esse choro seja eterno, mas nós devemos consolá-los e chorar com eles. Nós devemos alegrar com os que estão alegres, alegrar pela bênção do outro, alegrar com o que Deus fez com o outro, abrir a porta do nosso coração para o outro. Quantas vezes fechamos o nosso coração, fechamos a porta do nosso coração? Ah, o irmão me feriu, o irmão me magoou, o irmão saiu porque quis, o irmão foi porque quis, se o irmão está desanimado é problema dele. E fechamos o nosso coração e ficamos insensíveis, né, à situação do outro. Isso não edifica, muito pelo contrário, destrói, né? Destrói o outro. Você conhece gente que está desanimado? E como é que você tem agido com elas? Ou de repente você mesmo está desanimado? Como é que as pessoas têm agido com você? Como é que está o seu coração? O que você tem feito para que seja reanimado? O que você tem feito para que os seus ânimos sejam restaurados? É importante você também pensar nisso. Então precisamos abrir a porta do nosso coração. É importante. Precisamos também abrir a porta do templo para que a pessoa possa entrar. Né? Hoje estamos vivendo dias que nós não podemos fazer culto. Né? Esses 15 dias aí estão sendo ruins para nós, mas estamos fazendo por uma boa causa, que é a questão de saúde pública, é cuidar um do outro, né? Está tudo bem. A igreja também não pode se limitar ao templo, parede. Igreja é isso aqui, igreja somos nós todos unidos em um propósito. Igreja não depende somente lá do templo, porém, mas ele é também importante, porque é o lugar onde nós nos reunimos para congregar, né? E precisamos abrir a porta do templo para que as pessoas tenham acesso, né? Quantas pessoas fecham, inclusive, a porta do templo? Aqui você, para entrar, tem que estar assim, tem que ser daquele jeito, tem que ser dessa forma, e fecha a porta da igreja, impede a pessoa de entrar no céu. Quer ver? Veja, eu quero ler com você na terceira carta de João, né? Versículo 9 e versículo 10. Olha só o versículo 10, o que está escrito. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, profetizando contra nós mesmos palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos, impedem os que querem recebê-los e lança-os para fora da igreja. Ou seja, tem gente que nem recebe o que vem de Deus e ainda impede, né, que os outros recebam, fechando a porta da graça, fechando a porta do coração, fechando a porta do templo. Né? A igreja precisa ser um ambiente alegre, um ambiente amistoso, sadio. Né? É ruim você viver num ambiente onde há discórdia, briga, onde as pessoas se mordem. É ruim você viver num ambiente onde as pessoas estão de mal umas com as outras. Mas é muito bom você viver em um ambiente amistoso, em um ambiente de paz, onde as pessoas edificam umas às outras. Então veja bem, nós precisamos abrir a porta do nosso coração, precisamos abrir a porta do templo e precisamos também dar a oportunidade para que as pessoas abram os corações delas. Né? Alguns de nós recebemos talentos especiais para colocá-los à disposição de Deus. Outros, o dom de pregar bem, outros a habilidade de ganhar almas para Jesus, ajudando-as a crer nele como seu Salvador, e outros ainda o dom de cuidar do povo. Nós precisamos permitir que as pessoas abram o coração, as pessoas precisam confiar uns nos outros. Então, abrimos o nosso coração para recebê-los, abrimos a porta do templo para recebê-los e deixamos também que eles abram o coração para que compartilhem as suas dores, para que compartilhem as suas ansiedades, para que compartilhem os seus sentimentos. E dessa forma nós vamos edificando uns aos outros, vamos ajudando uns aos outros e crescendo como igreja. Né? Devemos participar da vida cotidiana da pessoa,
na casa dela, ele na sua casa, enfim, como Lídia fazia, né? Lídia, ao ser batizada com o Espírito Santo, ao conhecer o Evangelho, ela abriu as portas da sua casa e convidava as pessoas para estar ali, para ouvir de Jesus. É importante, então, nós estarmos juntos, estarmos crescendo juntos, sendo edificados e edificando, né? Isso, ele é muito importante. Então eu disse que um problema, né, que impede a igreja de crescer é essa indisposição que as pessoas sentem. E olha, queridos, eu quero dizer aqui para vocês, hoje muita gente está se sentindo assim, né? Nesses dias que não está tendo culto, até tem muita gente animada, né, em estar presente e tal. E na nossa congregação aqui, graças a Deus, tem muita gente animada, tem muita gente disposta, mas o que a gente vê por aí é muita gente desanimada com tudo, muita gente indo na igreja somente para ir, por costume, por tradição, mas você pede para que faça algo, né, para o crescimento da igreja, para somar no reino, e às vezes muitas pessoas resistem, não querem e estão desanimadas. Esse quadro é preciso mudar. Esse quadro é preciso mudar, né? Isso, no meu ponto de vista, é uma seta que Satanás tem lançado nos últimos dias para impedir o avanço da igreja, para impedir o crescimento da igreja, e as pessoas ficam desmotivadas, desanimadas, e muita gente não sabe lidar com isso. Então este é um problema que precisa ser acertado, né? Um outro problema que se tem em relação a essa edificação é o individualismo na igreja. O diabo existe e tem procurado de todas as formas derrotar e destruir os filhos de Deus. E uma das armas que ele usa é provocar isso, né? O individualismo, né? E isso tem sido muito prejudicial. Muitas vezes estamos sendo afetados, né, pelo nosso próprio coração, que segundo Jeremias 17:9 é enganoso. Enganoso é o coração do homem. E pelo mundo em que vivemos, por desconhecer as artimanhas. Uma das grandes mentiras que o diabo tem ensinado é que se pode viver só, independente, sem se envolver. E isso é mentira. Igreja é relacionamento, né? Hoje existe muita gente que quer congregar em casa, não quer ir para a igreja, ele acha que pode ser crente sozinho, né? Não está disposto a se relacionar com outras pessoas. Você pode ter a sua fé em Deus sozinho? Claro, você tem a sua fé. Agora, desenvolver essa fé é através de relacionamentos. É relacionar uns com os outros. Se você não tem a capacidade de perdoar o outro, se você não tem a capacidade de encorajar o outro, de se sujeitar ao outro, como é que isso vai ser construído? Como é que isso vai ser edificado? Então, não é viver só, não é deixar de congregar, é preciso congregar. Você precisa estar no meio de gente que é gente boa, né? De gente que te faz bem, de gente que te eleva, é claro, e com isso você vai edificando um ao outro. Agora, desenvolver essa questão do perdão, isso é importante, desenvolver essa questão da edificação de uns aos outros, sujeitar uns aos outros, né? Então isso é muito importante, né? Nós vemos pessoas aqui que vivem só e querem viver só, não querem participar de reuniões de igreja, não querem estar juntos, e isso é muito ruim, né? Isso não edifica. É importante nós estarmos cooperando, é importante nós estarmos aprendendo uns com os outros, ajudando e sendo ajudado. Né? Quais são as causas mais evidentes que têm levado os membros de igrejas a se afastar uns dos outros? Você pode me dizer isso? O que tem feito para te afastar da igreja? Por que você não mais quer ir? Qual é o problema de não congregar, de não estar? Isso independe da igreja que você está, né? Isso independe da comunidade que você vive, isso independe do grupo em que você faz parte. O que te desmotiva a estar presente, né? Então, isso é uma situação que deve ser pensada, você deve refletir sobre isso e procurar estar junto e caminhar junto com outras pessoas. Entre essas coisas que desmotivam e faz com que a pessoa queira ficar só, está
a discórdia quanto ao desempenho, né? Tem gente que está na igreja e aí ele começa a entrar em discórdia uns com os outros por causa de coisas tão pequenas, né? Ele acha que tem que fazer uma coisa, o outro também, e aí começam a brigar por causa de situações pequenas, né? Por questão de oportunidades, por questão de trabalho, de modo de fazer, e aí começa a causar discórdia quanto ao desempenho no trabalho, e isso vai fazendo com que ele se isole. Choque de personalidade, né? Porque nós convivemos com gente de todos os tipos de personalidade. Tem o idealista, sonhador, tem o pragmático, que é mais pela lógica, tem o direto e sincero, tem aquele que já dá volta, que já age com cautela, tem o fleumático, o sanguíneo, né? Tem o colérico, tem... Enfim, são vários tipos de temperamento, de comportamento, de personalidade, e a gente precisa conviver junto. Nós precisamos suportar um ao outro. E não é suportar você se sentindo superior a ele, né? Porque quando a gente fala tolerar, suportar, é o seguinte, vou tolerar ele porque ele é inferior a mim. Não, não é isso. É mutualidade. É você suportá-lo e ele suportar você. Você sujeitar a ele e ele sujeitar a você. É mutualidade, né? E esse choque de personalidade, ele deve ir sendo amenizado, trabalhado, administrado, né? Porque nós precisamos ter empatia, nós precisamos entender o outro, estar no lugar do outro, por que ele age daquela forma, por que ele age assim. Então essas coisas nós precisamos entender, né? Que quando nós vivemos em comunidade, as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. As pessoas vão pensar diferente de você. E você vai precisar conviver com isso. Você pensa diferente delas. E elas vão precisar conviver com isso. O respeito ao outro, o respeito pela forma de pensar do outro, o respeito pela personalidade do outro, né? Isso é algo muito importante. Tem gente também que ele se sente injustiçado, né? Tem o sentimento de que está sendo tratado com injustiça quanto às necessidades e desejos, né? E ficam insatisfeitos em relação a isso. Nós precisamos avaliar as nossas atitudes, né, para ver como nós estamos tratando uns aos outros. E de repente também se nós não estamos agindo com vitimismo, né, que isso também precisa ser avaliado. Às vezes eu acho que sou injustiçado, me coloco como vítima de tudo, acho que ninguém gosta de mim, acho que todo mundo trabalha contra mim, que todo mundo conspira contra mim, o irmão não me cumprimentou, já me chateio, né? O irmão passou, nem me viu, já se chateia, já fica chateado. Então precisamos estar atento a essas questões, ajudar o outro, ser justo com o outro, não agir com injustiça e também não se vitimizar, né, nessa questão. Eu preciso estar atento a isso, né? Qual é a solução para essas coisas todas? Vamos ver aqui algumas situações, né? Primeiro, nós devemos descobrir o verdadeiro valor cristão. Na vida da igreja, nossos ideais e valores são frequentemente estabelecidos pela tradição, nossa família e nossa sociedade. Consequentemente, eles geralmente são irreais e irrelevantes quando comparados aos verdadeiros valores cristãos, né? Isso, às vezes a gente esquece do amor ao próximo. A gente é tão ligado a tradição, é tão ligado a regras, a normas, a tanta coisa, esquece do amor ao próximo, do sentido de amar, do sentido da lei, do sentido da norma. A gente esquece disso. Nós devemos olhar para a igreja como sendo um organismo e não somente uma organização. A igreja é um organismo vivo, ela é também uma organização. Ela se organiza como uma pessoa jurídica, tem um CNPJ, tem o seu estatuto, tem suas regras, suas normas, então ela é uma organização. Mas ela é um organismo vivo, né, que ele vai crescendo, são pessoas que estão ali, e a gente precisa edificar um ao outro em Cristo, né? Muita gente já perdeu o sentido de organismo, de ajuda mútua, de perdoar um ao outro, de se sujeitar um ao outro, de edificar um ao outro, de orar um pelo outro,
e estão ligados somente ao regulamento, à norma, assim como os fariseus faziam. Na época de Jesus, tinham no mínimo 4 grupos, né, que conviviam ali na religião judaica: os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Então, cada um desses grupos, eles tinham uma forma de pensar. E os fariseus eram aqueles que cuidavam do cumprimento da lei, mas cuidando do cumprimento da lei, sendo zelosos na questão da lei, eles descuidavam no amor, né? Eles não tinham piedade para com o outro, eles não tinham empatia para com o outro, e observavam a lei, mas esqueciam do amor, né? Eles esqueciam de que a vida vale mais do que a lei, né? E eles esqueciam disso e só se preocupavam com a tradição, com os costumes e com essas coisas, e esqueciam do próximo. Olhemos para a nossa igreja como comunidade e não como instituição. A igreja bíblica é uma comunidade de crentes estreitamente unidos. A igreja primitiva edificava-se pelo amor dos membros uns para com os outros. Eles permaneciam unidos em tudo: no partir do pão, na comunhão, na oração, em casa, na rua, no trabalho, no templo, onde eles estivessem, eles estavam unidos. Hoje, infelizmente, o que nós vemos por aí é cada um por si. As pessoas escolhem grupos dentro da igreja, né, as famosas panelinhas, e ficam em seus grupos e esquecem de que todos nós precisamos andar juntos, que todos nós precisamos andar unidos, sem fazer acepção de pessoas, né? O cara que tem dinheiro, o cara que não tem, o bonito, o menos bonito, enfim, todos nós somos igreja do Senhor, homem, mulher, todos nós precisamos andar juntos. Na igreja tem nacionais e estrangeiros, na igreja tem ricos e pobres, na igreja tem fleumáticos e sanguíneos, na igreja tem coléricos, na igreja tem sanguíneos, na igreja tem todo tipo de gente, e a gente precisa saber conviver com cada um e edificar uns aos outros. Precisamos fazer isso, né? A igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja possui membros e cada membro tem uma função a desempenhar no corpo. Apesar de toda a problemática da igreja de Corinto, por exemplo, Paulo a via como corpo. Inclusive as cartas, né, de Paulo, de Pedro, de Tiago, as cartas universais, essas cartas foram escritas por qual propósito? De ajustar a igreja, de corrigir coisas que estavam acontecendo. A igreja começou a crescer, né? A igreja ela começou a se despontar. Nós vimos ali que logo após o Pentecoste, 3.000 pessoas se converteram, depois outras 5.000 pessoas, e todos os dias aumentava o número de pessoas na igreja, começou a crescer. Né? E já na época de Paulo, quando ele começou a implantar a igreja fora, né, da região judaica, já foi para Corinto, Galácia, Éfeso, e Filipos, Colossos, e começou a então implantar a igreja em outras partes. E então surgiu um problema, Paulo escrevia lá para ajustar essas coisas. Duas irmãs lá, a Evódia começou a brigar com a outra lá, e aí Paulo escreveu: não, gente, vocês trabalham bem, vamos lá, vamos estar junto. A atitude deles na caminhada fazia com que começassem a ter problema uns com os outros, né? E aí então Paulo escrevia para ajustar estas coisas, para ajustar o relacionamento deles como corpo, como igreja, né? Como quem precisava de edificação. Então foi para isso que as cartas, né, foram escritas, para ajustar a questão dos relacionamentos e das coisas que aconteciam. Hoje não é diferente. A carta que Paulo escreveu ao Corinto serve para hoje. A carta que Paulo escreveu aos Efésios serve para hoje. Aos Colossenses serve para hoje, porque temos os mesmos problemas. Mudou o tempo, mudou a tecnologia, mudou tudo, mas continuamos com os mesmos problemas. Então, temos aqui os escritos paulinos, os evangelistas, né, os outros escritores, para nos nortear, para nos dar um rumo, né, de como nós devemos agir, de como nós devemos caminhar
né? E sempre pensar em corpo de Cristo que somos. Somos igreja do Senhor Jesus, somos igreja, somos corpo, e assim precisamos caminhar junto, né? Então, a questão também da desconfiança na igreja. Somos chamados a viver uma vida de tal modo exemplar que o mundo não possa negar que somos filhos de Deus. É uma responsabilidade muito grande. Muita gente tem causado escândalo ao Evangelho. Ele se diz crente, ele se diz servo de Deus, mas a sua vida, a sua conduta não conduz, não diz que ele é tal. Você olha para ele e não vê Deus nele, você não vê Cristo na vida dele, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Você não vê Deus na vida dele. No entanto, temos as nossas necessidades básicas, nossas atitudes, nossas percepções e comportamentos, né? E isso tudo são meios de satisfazer essa questão da vida. E uma delas é a necessidade de confiança. Nós devemos confiar uns nos outros. Como seres humanos, somos tentados a reagir de acordo com a maneira com que somos tratados. Quando somos discriminados, discriminamos. Quando somos desprezados, desprezamos. Quando somos amados, amamos. Né? Geralmente é assim que a gente faz. Aí na vida a gente vai vendo que muita coisa não vale a pena, né? E aí você vai aprendendo a lidar com essas coisas. Eu devo evitar agir com o outro da mesma maneira que ele age comigo. Eu tenho que ter maturidade, eu vou evoluindo a ponto de que a ação do outro não pode mudar o meu caráter, não pode mudar quem eu sou. Quando eu descubro o bem, quando eu descubro o correto, então eu já não tenho mais vontade de praticar o mal, já não tenho mais vontade de fazer o mal. Não é se alguém me joga pedra, jogo pedra nele também. Se alguém me rejeita, vou rejeitá-lo. Se alguém me trata mal, tratarei mal também. Nós precisamos evoluir, mudar a nossa mentalidade, ser maior do que isso, não aceitar provocações, não aceitar o que é mal, não fazer o que é mal. Não é porque a pessoa age de forma contrária, não é porque a pessoa age de forma ruim que nós vamos agir de igual modo. Se agirmos de igual modo, então nos tornamos igual. Nós temos que evoluir, ter maturidade para agir de forma diferente, né? Mas geralmente nós somos recíprocos com a atitude, né, que vem contra nós, né? A pessoa nos maltrata, nós queremos maltratar. E a gente vai aprendendo que nem sempre é assim que nós devemos agir. Vamos lá. Deve existir cordialidade e intimidade entre os membros da igreja. A questão que temos de levantar aqui é a seguinte: os membros possuem amor profundo e mútuo que se expressa nos seus cumprimentos afetuosos. E quando estão compartilhando experiência de vida, eles têm liberdade ou se sentem constrangidos. Se eu contar a minha causa para o outro, como é que o outro vai reagir com isso? Ele vai sair contando para todo mundo, né? E aí lá na frente eu descubro que eu contei a minha situação para a pessoa errada, eu contei ele, além de contar, ele me denegriu, ele torceu, ele promoveu discórdia, né? Como é que nós temos lidado uns com os outros? Como tem sido a nossa intimidade um com o outro? De que forma nós temos sido cordiais uns para com os outros, né? Como é que nós estamos lidando com isso? Você é uma pessoa confiável? As pessoas podem contar com você, podem contar os problemas delas para você? Como que você vai agir ao ouvir os problemas delas? Você vai ajudá-las, vai edificar, vai ajudar a solucionar o problema, ou você vai provocar ainda um problema muito maior, né? Isso é importante ser observado. Como nós temos agido com o outro, com cordialidade, ou nós temos sido contrários a isso? A igreja deve promover a formação de fortes grupos de comunhão. Precisamos estabelecer na igreja um fluxo livre de comunicação, cooperação e participação por intermédio da congregação inteira. Todas as providências necessárias devem ser tomadas para promover um ambiente de amor e comunhão. Apesar da proposta de crescimento da igreja, é sempre oportuno relembrar o que diz em Atos 9:31 com respeito ao
bom momento em que a igreja estava vivendo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. O texto fala da unidade e comunhão que havia entre os membros da igreja internamente quando ela sofria perseguição, provação por parte de seus opositores. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia, mais unida ela estava, né? Quanto mais aconteciam essas coisas externas para prejudicar o crescimento da igreja, mais ela crescia, mais ela estava unida, mais ela seguia adiante e mais eles tinham intimidade um com o outro, mais eles cooperavam com o outro e edificavam uns aos outros. Os dirigentes da igreja devem ter total consideração por todos os membros da igreja. Cabe aos líderes estabelecerem formas niveladas de tratamento para que nenhum membro se sinta excluído ou discriminado pelos demais. Você já se sentiu excluído, né, de algum grupo na igreja por causa da sua condição social, por causa do seu jeito de vestir, ou por alguma outra situação, né? Infelizmente, há pessoas que dizem que alguns pastores as tratam diferente de acordo com o nível social dela, né? Se for um pobrezinho lá, um irmão que não tem nada, então é tratado diferente. O irmão que já tem o dinheiro, o irmão que já tem um nível social mais elevado, então esse é tratado de forma diferente, né? Então, os pastores precisam ter cuidado com isso, né? As ovelhas que estão no seu rebanho, as ovelhas que estão no redil que você cuida, não são suas. As ovelhas que estão sob os seus cuidados pertencem a Jesus, são dele, as ovelhas são dele, não é minha. Eu sou pastor de igreja, as ovelhas não são minhas. As ovelhas, queridos pastores, não são vossas. As ovelhas são de Jesus e por isso nós temos que tratá-las todas como sendo dele e cuidando direitinho, amando, respeitando, honrando também, né? E procurar ter um tratamento nivelado, jamais excluindo a pessoa e discriminando por alguma situação, né, que de repente seja diferente. Deve-se ter igual cuidado com todos. Na igreja, ninguém é melhor do que ninguém. Jesus nos deu a seguinte ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Uma das finalidades da igreja é treinar, ensinar e fortalecer uns aos outros, né? Essa é a finalidade da igreja. Treinar, fortalecer, discipular, é isso que a igreja faz. Então precisamos estar juntos, precisamos cuidar uns dos outros, precisamos amar uns aos outros, edificar uns aos outros, tratar todo mundo, né, de forma nivelada, tratar todo mundo bem, fazer com que todo mundo cresça, entender que o outro tem um dom diferente que o seu, saber que o outro tem uma função diferente da sua. Se um prega muito bem e o outro canta muito bem, o outro já tem um outro tipo de dom, ele faz a obra social com excelência. Então, cada um Deus tem um chamado, a cada um Deus deu um dom, e cada um deve exercer o dom da forma como Deus o deu, para que assim edifique a igreja e cresçamos todos juntos. Para concluir aqui o nosso estudo de hoje, né, temos a responsabilidade de ajudar a igreja a crescer. Essa responsabilidade é minha e é sua. E ser e fazer, né, temos a responsabilidade de ajudar a igreja a crescer, a ser e a fazer o que Jesus nos ensinou, né? A forma como Jesus nos orientou. Temos que buscar com discernimento espiritual aquilo que edifica a igreja e não a destrói. Então a nossa ideia é edificar um ao outro e não destruir um ao outro. Falar palavras boas, palavras que elevam, e não palavras torpes, né, que destroem, mas palavras que elevam. Devemos servir de edificação uns para com os outros. Então, queridos, que Deus possa nos abençoar, né, e que edifiquemos sempre, que sejamos bênção para o outro, que sejamos oração respondida do outro, que a nossa igreja, que a nossa comunidade seja um lugar
onde as pessoas se sintam bem, seja um lugar onde as pessoas sintam paz, onde as pessoas tenham liberdade para servir a Deus com alegria, crescendo em todos os aspectos, tendo a mente elevada para as coisas que são do alto. Eu quero fazer uma oração com todos neste momento. Senhor meu Deus, Pai querido, peço ao Senhor que nos ajude como igreja que somos a edificar uns aos outros. Pai querido, nos ajude a ser bênção na vida do outro. Senhor, que jamais possamos com as nossas atitudes destruir a fé do outro, destruir o outro, Senhor. Prejudicar o bom andamento, prejudicar o crescimento do corpo que é a igreja. Senhor, ajude-nos, ó Pai, ajude aqueles irmãos que estão desanimados, que estão indispostos, abençoa-os, ó Deus, Pai querido, para que o coração seja limpo, para que as feridas sejam curadas. Ó Senhor, eu peço a Ti que abençoe a cada um dos irmãos, dos queridos, que acessaram essa mensagem, que acessarão essa mensagem, a todos quantos fazem parte da Tua igreja, a todos quantos ainda farão. Senhor, também aqueles que não fazem parte da igreja, aqueles, ó Deus, que ouviram essa palavra. Ó Pai querido, que a Tua bênção seja estendida a todos, em nome de Jesus. Peço-te bênção para todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, muito obrigado, pela presença de muitos aqui que eu vi passando por aqui, pelo Face, por essa live. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos que ainda acessarão. Que Deus abençoe, que tenham um dia excelente na paz do Senhor Jesus. Estou muito ansioso para estarmos logo congregando, todos juntos ali no templo. Um abraço em todos, que Deus os abençoe com toda sorte de bênção.